Olá a todos, eu sou o professor Antônio Gouveia. A gente está aqui hoje para uma aula de Sociologia do Ensino Médio para falar do mundo do trabalho na contemporaneidade, contemplando a habilidade EM13 CHS 404. Essa aula tem como objetivo compreender como o trabalho se transforma e como a gente concebe esse trabalho nos dias de hoje, né? Para a gente tentar entender como é que esse trabalho afeta a nossa vida nos dias de hoje. Lembrando que na aula passada a gente viu a importância do trabalho, mas a gente viu a importância do trabalho para a sociologia, né? Nessa transição do século XIX para o século XX, nessa transição da industrialização. E por quê? Porque o trabalho era a instituição, uma das instituições que mais se alterou com as revoluções burguesas, com a ascensão do Estado moderno, da burguesia e com as revoluções industriais. Se antes era um Estado agrário, agora passava a ser um Estado urbano, com uma produção urbana e, portanto, com muito mais diversidade, divisão social do trabalho, como dizia o Durkheim, né? E, portanto, uma sociedade com problemas diferentes que precisavam ser analisados pela sociologia. Hoje, como o nosso foco é o trabalho na contemporaneidade, a gente vai ver dois modos de pensar o trabalho, o Fordismo e o Toyotismo. O Fordismo, ele é um modelo de produção industrial que nasce ali no início do século XX, né, com o Henry Ford. Ele pega as ideias do Taylor e dá uma adaptada nessas ideias para melhorá-las, né, e ele cria a tal da linha de produção. Ele cria uma padronização dos produtos. O que isso quer dizer? Com a linha de produção, ele pode agora controlar melhor o tempo de produção, ele pode melhorar, otimizar esse tempo de produção, ele pode ter uma divisão mais rígida de tarefas, portanto, maior divisão social do trabalho, ou seja, mais alienação do empregado, enfim, como a gente já tinha visto na aula passada, né? Uma diminuição desse tempo de produção e, portanto, um aumento da produção, né? Um incremento dessa produção. Então, essa indústria aqui é uma indústria que não está muito ligada à demanda, não está muito ligada ao que as pessoas esperam de produto, mas sim ao que ela quer produzir, né? E é uma indústria que acumula muito estoque, né? Muito produto, porque ela produz muito rapidamente, né? Porque aqui a pessoa tem que se adaptar à produção, o funcionário é que vai se adaptar à máquina, é ele que vai ficar paradinho ali, as coisas vão passando e ele vai fazendo sempre o mesmo trabalho repetidamente, né? O que acontece? Essa indústria dá muito certo, né? Até um determinado momento. Por quê? Na Europa começa a Primeira Guerra Mundial e quem consumia esses produtos basicamente era a Europa. E a Europa para de produzir. E aí esse modelo ele se mostra um modelo falho nesse tipo de momento. Porque ele tem uma crise de superabastecimento, de superprodução. Você tem muito estoque de produto e de matéria-prima e você não tem para quem vender. E aí você tem prejuízo dos dois lados da produção. Mas, o que acontece? Lá pelos anos 50, depois que a Europa já estava se restabelecendo e voltando a produzir, esse modelo volta a fazer bastante sucesso. E o dono da Toyota vai até os Estados Unidos, conhece esse tipo de produção e fala, olha, que lindo, maravilhoso, vou adaptar isso às minhas condições lá no Japão e vou transformar a minha produção lá em algo parecido com isso aqui. E aí ele cria um sistema chamado Just-in-Time. Qual é a diferença do sistema Just-in-Time? O sistema Just-in-Time ele não está preocupado em produzir muito. Ele está preocupado em produzir segundo a demanda que ele tem. Se eu tenho uma determinada demanda, eu vou lá e produzo em lotes. Com isso, o que eu faço? Eu não crio estoque, nem de matéria-prima, nem de produto. Então, esse prejuízo eu não tenho. Se tiver alguma crise, eu não vou ter esse problema, né, de produção. Então, eu aumento a eficácia da minha produção e elimino esses estoques. Além disso, a gente tem que pensar que esse modelo é implementado nos anos 70 no Japão. E muita água passou debaixo dessa ponte e essa produção se modernizou demais. Então toda essa tecnologia criada durante esse período foi incorporada na produção, né? Então ele tem um uso intensivo de tecnologia. E agora eu não preciso de uma mão de obra específica para uma determinada função, mas eu preciso de uma mão de obra que seja qualificada e multitarefa, para fazer várias coisas desse processo produtivo, né? Então eu tenho uma mão de obra qualificada
e multitarefa. E além disso, se eu produzo por lotes, eu tenho uma diversificação do produto. Eu tenho mais coisas sendo produzidas. Então ele é um desenvolvimento, né, do Fordismo. Então Fordismo e Toyotismo são duas faces de uma mesma moeda. E esse é o modo de produção que a gente vive até hoje, basicamente, né? Se a gente for parar para pensar, é isso, né? A gente vive num modo de produção que tenta maximizar a produção a todo tempo, tenta inserir tecnologia nele e tenta maximizar a produção, né? Como consequência disso, a gente tem o quê? A gente tem o aumento do lucro, a diminuição do emprego, que quanto mais tecnologia eu incremento, menos mão de obra eu preciso. Eu preciso de uma mão de obra mais qualificada e multitarefa, e isso gera uma crise e um desemprego muito grande na sociedade contemporânea, na sociedade atual, né? Por causa dessa substituição por tecnologia. Ela é positiva, sim, do ponto de vista do avanço tecnológico, mas não do ponto de vista da geração de emprego, né? E ela gera uma alta necessidade de especialização na mão de obra. Por isso hoje é tão importante o jovem chegar na faculdade, fazer uma faculdade e se especializar, certo? Esse é um contexto em que a gente vive hoje, de uma necessidade de uma alta especialização, de uma necessidade de aumentar o lucro o tempo todo, e a gente vive e consome dessa maneira nos dias de hoje. Por isso é importante entender esse mundo do trabalho, para a gente entender como é que a nossa sociedade chega nesse modelo produtivo e de consumo que a gente tem hoje, certo? E é essa a explicação, é isso que está aqui, é isso que está posto, e entender isso já é um grande passo para a gente poder evoluir daqui para o próximo estágio dessa produção. Tudo bem? Muito obrigado, eu sou Antônio Gouveia e essa foi a nossa aula sobre o mundo do trabalho contemporâneo.